Epílogo 3 de O Guarani, Romance Brasileiro. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite LibriVox.org. O Guarani, Romance Brasileiro, de José de Alencar. Epílogo 3. Terminada essa prece cristã, talvez a primeira que tinham ouvido aquelas árvores seculares, a viagem continuou. Logo que o sol chegou ao zênite, Peri procurou, como na véspera, um abrigo para passar essas horas de calma. A canoa pojou num pequeno seio do rio. Cecília saltou em terra e seu companheiro escolheu uma sombra onde ela repousasse. Espera aqui. Peri já volta. Onde vais? Perguntou a menina inquieta. Ver frutos para ti. Não tenho fome. Tu os guardarás. Pois bem, eu te acompanho. Não, Peri não consente. E por que não me queres junto de ti? Olha tuas roupas. Olha teu pé, senhora. Os espinhos do cardo te ofenderiam. Com efeito, Cecília estava vestida com um ligeiro roupão de cambraia, e seu pezinho que descansava sobre a relva calçava um borzeguim de seda. Então me deixas só? Disse a menina entristecendo. O índio ficou um momento indeciso, mas de repente sua fisionomia expandiu-se. Cortou a haste de um íris que se balançava ao sopro da aragem e apresentou a flor à menina. Escuta, disse ele. Os velhos da tribo ouviram de seus pais que a alma do homem, quando se separa do corpo, se esconde numa flor e fica ali até que a avezinha do céu vem buscá-la e a leva lá, bem longe. É por isso que tu vês o guarambi saltando de flor em flor, beijando numa, beijando outra, e depois batendo as asas e fugindo. Cecília, habituada à linguagem poética do selvagem, esperava a última palavra que devia fazê-la compreender o seu pensamento. O índio continuou. Peri não leva a sua alma no corpo. Deixa nesta flor. Tu não ficas só. A menina sorriu e, tomando a flor, escondeu-a no seio. Ela me acompanhará. Vai, meu irmão, e volta logo. Peri não se afastará. Se tu o chamares, ele ouvirá. E me responderás, sim, para que eu te sinta perto de mim. O índio, antes de partir, circulou a alguma distância o lugar onde se achava Cecília, de uma corda de pequenas fogueiras feitas de louro, de canela, urataí e outras árvores aromáticas. Desta maneira tornava-se aquele retiro impenetrável, o rio de um lado e do outro as chamas que afugentariam os animais daninhos e, sobretudo, os répteis. O fumo odorífero que se escapava das fogueiras afastava até os insetos. Peri não sofreria que uma vespa e uma mosca, sequer, ofendesse a cútis de sua senhora e sugasse uma gota desse sangue precioso. Por isso tomara todas essas precauções. Cecília devia, pois, ficar tranquila, como se estivesse em um palácio, e de fato era um palácio de rainha do deserto. Esse sombrio, cheio de frescuras a que a relva servia de alcatifa. As folhas de dossel, as grinaldas em flores de cortinas, os sabiás de orquestra, as águas de espelho e os raios do sol, de arabescos dourados. A menina viu de longe o desvelo com que seu amigo tratava de sua segurança e acompanhou com um olhar até o momento em que ele desapareceu no mais espesso da mata. Foi então que ela sentiu a soledade estender-se em torno e envolvê-la. Insensivelmente, levou a mão ao seio e tirou a flor que Peri lhe tinha dado. Apesar de sua fé cristã,
não pôde vencer essa inocente superstição do coração. Pareceu-lhe, olhando o íris, que já não estava só e que a alma de Peri a acompanhava. Qual é o seio de 16 anos que não abriga uma dessas ilusões encantadoras, nascidas com o fogo dos primeiros raios do amor? Qual é a menina que não consulta o oráculo de um Mahomet e não vê numa borboleta negra a sibila fatídica que lhe anuncia a perda da mais bela esperança? Como a humanidade na infância, o coração, nos primeiros anos, tem também a sua mitologia. A mitologia mais graciosa e mais poética do que as criações da Grécia. O amor é o seu Olimpo, povoado de deusas ou deuses de uma beleza celeste e imortal. Cecília amava. A gentil e inocente menina procurava iludir-se a si mesmo, atribuindo o sentimento que enchia sua alma a uma afeição fraternal e ocultando sob o doce nome de irmão um outro mais doce, e que titilava nos seus lábios, mas que seus lábios não ousavam pronunciar. Mesmo só, de vez em quando um pensamento que passava no seu espírito incendia-lhe as faces de rubor, fazia palpitar-lhe o seio e pender mollemente a cabeça, como a haste da planta delicada quando o calor do sol fecunda a florescência. Em que pensava ela, com os olhos fitos no íris, que o seu hálito bafejava, com as pálpebras meio cerradas e o corpo reclinado sobre os joelhos? Pensava no passado que não voltaria, no presente que devia escoar-se rapidamente, e no futuro que lhe aparecia vago, incerto e confuso. Pensava que de todo o seu mundo só lhe restava um irmão de sangue, cujo destino ignorava, e um irmão d'alma, em quem tinha concentrado todas as afeições que perdera. Um sentimento de tristeza profunda anuviava o seu semblante, lembrando-se de seu pai, de sua mãe, de Isabel, de Álvaro, de todos que amava e que formavam o universo para ela. Então, o que a consolava era a esperança de que os dois únicos corações que lhe restavam não a abandonariam nunca. E isto a fazia feliz, não desejava mais nada. Não pedia a Deus mais ventura do que a que sentiria vivendo junto de seus amigos e enchendo o futuro com as recordações do passado. A sombra das árvores já beijava as águas do rio, e Peri ainda não tinha voltado. Cecília assustou-se e, temendo que não lhe tivesse sucedido alguma coisa, chamou por ele. O índio respondeu de longe, e pouco depois apareceu entre as árvores. O seu tempo não tinha sido inutilmente empregado, a julgar pelos objetos que trazia. Como tardaste, disse-lhe Cecília, erguendo-se e indo ao seu encontro. Tu estavas sossegada. Peri aproveitou para não te deixar amanhã. Amanhã só? Sim, porque depois chegaremos. Aonde? Perguntou a menina com vivacidade. Aos campos dos Goitacazes, a cabana de Peri, onde tu mandarás a todos os guerreiros da tribo. E depois, como vamos ao Rio de Janeiro? Não te inquietes, os Goitacazes têm igaras grandes como aquela árvore que toca as nuvens. Quando eles atiram o remo, elas voam sobre a água, como a tiati de asas brancas. Antes que a lua, que vai nascer, tenha desaparecido, Peri te deixará com a irmã de teu pai. Deixará? Exclamou a menina, empalidecendo. Tu vais me abandonar? Peri é um selvagem, disse o índio tristemente. Não pode viver na taba dos brancos. Por quê? Perguntou a menina com ansiedade. Não és tu cristão como Ceci? Sim,
porque era preciso ser cristão para te salvar, mas Peri morrerá selvagem como Ararê. Oh, não, disse a menina. Eu te ensinarei a conhecer Deus, Nossa Senhora, as suas virgens e os seus anjinhos. Tu rezarás comigo, tu não me deixarás nunca. Vê, Senhora, a flor que Peri te deu já murchou, porque saiu de sua planta, e a flor estava no teu seio. Peri na taba dos brancos, ainda mesmo junto de ti, será como esta flor. Tu terás vergonha de olhar para ele. Peri, exclamou a menina ofendida, tu és boa, mas todas as que têm a tua cor não têm o teu coração. Lá o selvagem seria um escravo dos escravos, e quem nasceu o primeiro pode ser teu escravo, mas é senhor dos campos e manda nos mais fortes. Cecília, admirando o reflexo de nobre orgulho que brilhava na fronte do índio, sentiu que não podia combater a sua resolução, dictada por um sentimento elevado. Reconheceu que havia no fundo de suas palavras uma grande verdade, que o seu instinto adivinhava. Ela tinha prova nessa revolução que se esperava no seu espírito. Vendo Peri no meio do deserto, livre, grande, majestoso como um rei, qual não seria, pois, a consequência dessa outra transição, muito mais pronunciada? Numa cidade, no meio da civilização, o que seria um selvagem senão um cativo, tratado por todos com desprezo? No íntimo de sua alma, quase que aprovava a resolução de Peri, mas não podia afastar-se a ideia de perder seu amigo, seu companheiro, a única afeição que talvez ainda lhe restava no mundo. Durante esse tempo, o índio preparava a simples refeição que lhes oferecia a natureza. Deitou sobre uma folha larga os frutos que tinha colhido. Eram os araçás, os jambos corados, as ingás de polpa macia, os cocos de várias espécies. A outra folha continha favos de uma pequena abelha que fabricara a sua colmeia no tronco de uma cabuíba, de modo que o mel puro e claro tinha um perfume delicioso, dir-se-ia mel de flores. O índio tornou côncava uma palma larga, e encheu-a com o suco de ananás, cuja fragrância é como a essência do sabor. Era o vinho que devia servir a esse banquete frugal. Numa segunda palma, também côncava, apanhou a água cristalina de uma corrente que murmurava a alguns passos, e que devia servir para Cecília lavar as mãozinhas, depois da refeição. Quando acabou esses preparativos, que ele fazia com uma satisfação inexprimível, Peri sentou-se junto da menina e começou a trabalhar num arco de que precisava. O arco era sua arma favorita, e sem ele, embora possuísse a clavina e as munições que, por precaução, deitara na canoa para servirem a Dom Antônio de Maris, não tinha tranquilidade de espírito e confiança plena na sua agilidade. Reparando, porém, que sua senhora não tocava nos alimentos, ergueu a cabeça e viu o rosto da menina banhado de lágrimas, que caíam em pérolas sobre os frutos, e os orvalhavam como as gotas do sereno. Não era preciso adivinhar para conhecer a causa dessas lágrimas. Não chora, senhora, disse o índio aflito. Peri te falou o que sentia. Manda, e Peri fará a tua vontade. Cecília olhou-o com uma expressão de melancolia que partia a alma. Queres que Peri fique contigo? Ele ficará. Todos serão seus inimigos. Todos o tratarão mal. Desejará defender-te e não poderá. Quererá servir-te e não o deixarão. Mas Peri ficará.
Não, respondeu Cecília. Não exijo de ti esse último sacrifício. Deves viver onde nasceste, Peri. Mas tu vais ainda chorar? Vê, disse a menina, enxugando as lágrimas. Estou contente. Agora toma uma fruta. Sim, mas jantaremos juntos, como tu jantavas outrora no meio das matas com tua irmã. Peri nunca teve irmã, mas tens agora, respondeu ela sorrindo. E como uma filha das florestas, como uma verdadeira americana, a gentil menina fez a sua refeição, partilhando-a com seu companheiro, acompanhando-a desses gestos inocentes e faceiros como só ela sabia ter. Peri admirava-se dessa mudança brusca que se tinha operado em sua senhora, dessa passagem rápida das lágrimas para o sorriso, e no fundo do seu coração sentia um aperto, pensando que ela se consolara bem depressa com a lembrança da separação. Mas ele não era egoísta e preferia a alegria de sua senhora a seu prazer, porque vivia antes da vida dela do que de sua própria vida. Fim do epílogo 3. Epílogo 4 de O Guarani, romance brasileiro. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. O Guarani, romance brasileiro, de José de Alencar. Depois da refeição, Peri voltou ao seu trabalho. Cecília, que desde o primeiro dia sentia-se abatida e lânguida, tinha recobrado um pouco da sua vivacidade e de sua gentileza dos bons dias. Seu rostinho mimoso conservava ainda a sombra melancólica que lhe deixaram impressas as cenas tristes de que fora testemunha, e sobretudo a última desgraça que a tinha privado de seu pai e de sua mãe. Mas essa mágoa tomava nas suas feições uma expressão tão angélica, uma mansuetude e uma suavidade que dava novo encanto à sua beleza ideal. Deixando seu companheiro distraído com a sua obra, chegou-se para a beira do rio e sentou-se junto de uma moita de uvaia,s a qual estava amarrada a canoa. Peri via-a afastar-se e, sempre seguindo-a com os olhos, continuou a preparar a vergôntea que devia servir-lhe de arco, e as canas selvagens, às quais o seu braço ia dar o vôo da ave altaneira. A menina, com a face apoiada na mão e os olhos postos na corrente do rio, cismava. Às vezes as pálpebras cerravam-se, os lábios se agitavam imperceptivelmente. Nesses momentos parecia que conversava com algum espírito invisível. Outras vezes, um doce sorriso oscilava nos seus lábios e desfazia-se logo, como se o pensamento que viera pousar ali voltasse a esconder-se no fundo do coração, donde se tinha escapado. Por fim ergueu a fronte com esse meneio de rainha, que às vezes tomava a sua cabecinha loura, a qual só lhe faltava o diadema. Sua fisionomia mostrou uma expressão de energia que lembrava o caráter de Dom Antônio de Mariz. Tinha tomado uma resolução firme, inabalável, que ia cumprir com essa mesma força de vontade, com essa coragem que herdara de seu pai e que dormia no fundo de sua alma, para só revelar-se nas ocasiões extremas. Levantou os olhos ao céu e pediu a Deus um perdão para uma falta e, ao mesmo tempo, uma esperança para uma boa ação que ia praticar. Sua oração foi breve, mas ardente e cheia de fervor. Enquanto isto se passava, Peri, vendo que as sombras da terra já se deitavam sobre o leito do Paraíba, conheceu que era tempo de partir e preparou-se para continuar a viagem. No momento em que levantava-se, Cecília correu para ele e colocou-se em face, de modo que lhe ocultava a vista do rio. Tu sabes, disse ela sorrindo, tenho uma coisa a pedir-te.
Esta palavra bastava para que Peri não visse mais nada senão os olhos e os lábios de sua senhora, que iam dizer-lhe o que ela desejava. Quero que apanhes muito algodão para mim e me tragas uma pele bonita, sim? Para quê? Perguntou o índio admirado. Que vais fazer? Do algodão fiarei um vestido. Da pele, tu cobrirás os meus pés. Peri, cada vez mais admirado, ouviu sua senhora sem compreendê-la. Assim, disse a menina sorrindo, tu me deixarás acompanhar-te. Os espinhos não me farão mal. O espanto do índio tinha-o tornado imóvel, mas de repente soltou um grito e quis precipitar-se para o rio. A mãozinha de Cecília, apoiando-se no seu peito, reteve-o. Espera. Olha, respondeu o índio inquieto, apontando para o rio. A canoa desprendida do tronco a que estava amarrada resvalava à discrição das águas e, girando sobre si, desaparecia, levada pela corrente. Cecília, depois de olhar, voltou-se sorrindo. Fui eu que soltei. Tu, senhora? Por quê? Porque não precisamos mais dela. Fitando então no seu amigo os seus lindos olhos azuis, disse com esse tom grave e lento, que revela um pensamento profundamente refletido e uma resolução inabalável. Peri não pode viver junto de sua irmã na cidade dos brancos. Sua irmã fica com ele no deserto, no meio das florestas. Era essa a ideia que ela há pouco acariciava no seu espírito, e para a qual tinha invocado a graça divina. Não foi sem algum esforço que ela conseguiu dominar os primeiros temores que a assaltaram. Quando encarou em face essa existência longe da sociedade, na solidão, no isolamento. Mas qual era o laço que a prendia a esse mundo civilizado? Não era ela quase uma filha desses campos, criada com esse ar puro e livre, com essas águas cristalinas? A cidade lhe aparecia apenas como uma recordação da primeira infância, como um sonho do berço. Deixara o Rio de Janeiro aos 5 anos e nunca mais ali voltara. Entretanto, o campo tinha para ela outras recordações muito mais vivas e palpitantes. A flor da sua mocidade tinha sido bafejada por essas auras. O botão desatara aos raios desse sol esplêndido. Toda a sua vida, todos os seus belos dias, todos os seus prazeres infantis viviam ali. Falavam naqueles ecos da solidão, naqueles murmúrios confusos, naquele silêncio mesmo. Ela pertencia, pois, mais ao deserto do que à cidade. Era mais uma virgem brasileira do que uma menina cortesã. Seus hábitos e seus gostos prendiam-se mais às pompas singelas da natureza do que às festas e às galas da arte e da civilização. Decidiu-se ficar. A única felicidade que ainda podia gozar nesse mundo, depois da perda de sua família, era viver com os 2 entes que a amavam. Essa felicidade não era possível. Devia escolher entre um deles. Aí o seu coração foi impelido pela força invencível que o arrastava. Mas depois, envergonhando-se de ter cedido tão depressa, procurou desculpar-se a si mesmo. Disse então que entre seus 2 irmãos era justo que acompanhasse antes aquele que só vivia para ela, que não tinha um pensamento, um cuidado, um desejo, que não fosse inspirado por ela. Dom Diogo era um fidalgo, herdeiro do nome de seu pai. Tinha um futuro diante de si, tinha uma missão a cumprir no mundo. Ele escolheria uma companheira para suavizar-lhe a existência. Peri tinha abandonado tudo por ela. Seu passado, seu presente, seu futuro, sua ambição, sua vida, sua religião mesmo. Tudo era ela, e unicamente ela. Não havia, pois, que hesitar. Depois Cecília tinha ainda um pensamento que lhe sorria. Queria abrir ao seu amigo o céu que ela entrevia na sua fé cristã. Queria dar-lhe um lugar perto dela na mansão dos justos, aos pés do trono celeste do Criador.
É impossível descrever o que se passou no espírito do selvagem, ouvindo as palavras de Cecília. Sua inteligência inculta, mas brilhante, que se elevava aos mais altos pensamentos, não podia compreender aquela ideia. Duvidou do que escutava. Cecília fica no deserto? Balbuciou ele. Sim, respondeu a menina tomando-lhe as mãos. Cecília fica contigo e não te deixará. Tu és rei destas florestas, destes campos, destas montanhas. Tua irmã te acompanhará. Sempre? Sempre. Viveremos juntos, como ontem, como hoje, como amanhã. Tu cuidas? Eu também sou filha desta terra. Também me criei no seio desta natureza. Amo este belo país. Mas, senhora, tu não vês que tuas mãos foram feitas para as flores e não para os espinhos? Tens pés para brincar e não para andar? Teu corpo para a sombra e não para o sol e a chuva? Oh, eu sou forte, exclamou a menina erguendo a cabeça com altivez. Junto de ti não tenho medo. Quando eu estiver cansada, tu me levarás nos teus braços. A rolinha não se apoia sobre a asa de seu companheiro? Era preciso ver a gentileza, a garridice, com que ela dizia todas essas frases graciosas que borbulhavam nos seus lábios. A irradiação do seu olhar, a animação do seu rosto e a frescura de seu gesto fascinavam. Peri ficou estático diante da perspectiva dessa felicidade imensa, com a qual nunca sonhara. A tarde descaía, e era preciso tratar de prover aos meios de passar a noite em terra, o que era muito mais perigoso. Não para ele, a quem bastava o galho de uma árvore, mas para Cecília, habituada ao seu leito de penas de juriti, aos seus tapetes de peles aveludadas. Seguindo pela margem para escolher o lugar mais favorável, Peri soltou uma palavra, de surpresa, vendo a canoa que se tinha embaraçado numa dessas ilhas flutuantes, feitas pelas parasitas do rio, que boiam sobre as águas. Era o melhor leito que podia ter a menina no meio do deserto. Puxou a canoa, alcatifou o fundo com as folhas macias das palmeiras e, tomando Cecília dos braços, deitou-a no seu berço. A menina não consentiu que Peri remasse, e a canoa deslizou docemente pelo leito do rio, apenas impelida pela correnteza. Cecília brincava, debruçava-se sobre as águas para colher uma flor de passagem, para perseguir um peixe que beijava a face lisa das ondas, para ter o prazer de molhar as mãos nessa água cristalina, para rever a sua imagem nesse espelho vacilante. Quando tinha brincado bastante, voltava-se para seu amigo e falava-lhe com esse gazeio argentino, com esse mimoso chilrar dos lábios travessos de uma linda menina, onde as coisas mais ligeiras e mais frívolas adquirem um encanto e uma graça suprema. Peri estava distraído. Seu olhar fitava-se no horizonte com uma atenção extraordinária. A inquietação que se desenhava no seu semblante era indício de algum perigo, embora ainda remoto. Sobre a linha azulada da cordilheira dos órgãos, que se destacava num fundo de púrpura e rosicler, amontoavam-se grossas nuvens escuras e pesadas, que, feridas pelos raios do ocaso, lançavam reflexos acobreados. Daí a pouco a serrania desapareceu esvolta nesse manto cor de bronze, que se elevava como essas colunas e essas abóbadas de estalactites que se encontram nas grutas das nossas montanhas. O azul puro e risonho, que cobria o resto do firmamento, contrastava com essa cinta escura, que ia enegrecendo gradualmente, à medida que a noite caía. Peri voltou-se. Tu queres ir para a terra, senhora? Não, estou tão bem aqui. Não foste tu que me trouxeste? Sim, mas... O quê? Nada. Podes dormir sem receio. Ele tinha se lembrado que entre dois perigos, o melhor era preferir o mais remoto, aquele que ainda estava longe e que talvez não viesse. Por isso resolveu não dizer nada a Cecília e conservar-se atento e vigilante para salvá-la.
se o que ele temia se realizasse. Peri havia lutado com o tigre, com os homens, com uma tribo de selvagens, com o veneno e tinha vencido. Era chegada a ocasião de lutar com os elementos. Com a mesma confiança calma e impassível, esperou pronto a aceitar o combate. Anoiteceu. O horizonte, sempre negro e fechado, iluminava-se às vezes com um lampejo fosforescente, como os olhos da Irara, no meio das trevas. Um tremor surdo parecia correr pelas entranhas da terra e fazia ondular a superfície das águas, como o seio de uma vela enfunada pelo vento. Entretanto, ao redor, tudo estava quieto. As estrelas recamavam o azul do céu. A viração aninhava-se nas folhas das árvores. Os murmúrios doces da solidão cantavam o hino da noite. Cecília adormeceu no seu ninho, murmurando uma prece. Fim do epílogo 4. Epílogo 5 de O Guarani, romance brasileiro. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. O Guarani, romance brasileiro, de José de Alencar. Epílogo 5. Era alta noite. As sombras espessas cobriam as margens do Paraíba. De repente, um rumor surdo e abafado, como de um tremor subterrâneo, dilatando-se por aquela solidão, quebrou o silêncio profundo do ermo. Peri estremeceu. Erguendo-se, estendeu os olhos pela larga esteira do rio, que, enroscando-se como uma serpente monstruosa, de escamas prateadas, ia perder-se no fundo negro da floresta. O espelho das águas, liso e polido como um cristal, refletia a claridade das estrelas, que já desmaiavam com a aproximação do dia. Tudo estava imóvel e quedo. O índio curvou-se sobre a borda da canoa e aplicou o ouvido. Pela superfície do rio rolava um som estrepitoso, semelhante ao quebrar-se da catadupa, precipitando-se do alto dos rochedos. Cecília dormia tranquilamente, sua respiração ligeira ressoava com essa harmonia doce e sutil das folhas da canoa quando estremecem ao sopro tênue da aragem. Peri lançou um olhar de desespero para as margens que se destacavam a alguma distância sobre a corrente plácida do rio. Quebrou o laço que prendia a canoa e lançou-a para a terra com toda a força de seu remo, que fendeu a água profundamente. À beira do rio elevava-se uma bela palmeira, cujo alto tronco era coroado pela grande cúpula verde, formada com os leques de suas folhas lindas e graciosas. Os cipós e as parasitas, engraçando-se pelos ramos das árvores vizinhas, desciam até o chão, formando grinaldas e cortinas de folhagem que se prendiam às hastes da palmeira. Tocando a margem, Peri saltou em terra, tomou Cecília meio adormecida nos seus braços e ia entranhar-se pela mata virgem que se elevava diante dele. Nesse momento, o rio arquejou como um gigante estorcendo-se em convulsões e deitou-se de novo no seu leito, soltando um gemido profundo e cavernoso. Ao longe, o cristal da corrente achamalotou-se, as águas frisaram-se, e um lençol de espuma estendeu-se sobre essa face lisa e polida, semelhante a uma vaga do mar desenrolando-se pela área da praia. Imediatamente todo o leito do rio cobriu-se com esse delgado sendal que se desdobrava com uma velocidade espantosa, rumorejando como um manto de seda. Então, no fundo da floresta, troou um estampido horrível, que veio reboando pelo espaço. Dir-se-ia o trovão correndo nas quebradas da serrania. Era tarde. Não havia tempo de fugir. A água tinha soltado o seu primeiro bramido e, erguendo o colo, precipitava-se furiosa, invencível, devorando o espaço como algum monstro do deserto. Peri tomou a resolução pronta
que exigia a iminência do perigo. Em vez de ganhar a mata, suspendeu-se a um dos cipós e, galgando o cimo da palmeira, aí abrigou-se com Cecília. A menina, despertada violentamente e procurando conhecer o que se passava, interrogou seu amigo. A água, respondeu ele apontando para o horizonte. Com efeito, uma montanha branca, fosforescente, assomou entre as arcarias gigantescas formadas pelas florestas e atirou-se sobre o leito do rio, mugindo como o oceano quando assolta os rochedos com as suas vagas. A torrente passou, rápida, veloz, vencendo na sua carreira o tapir das selvas ou a ema do deserto. Seu dorso enorme se estorcia e se enrolava pelos troncos diluvianos das grandes árvores, que estremeciam com esse embate hercúleo. Depois outra montanha e outra se elevaram no fundo da floresta e, arremessando-se no turbilhão, lutaram corpo a corpo, esmagando com o seu peso tudo o que se opunha à sua passagem. Dir-se-ia que o Paraíba, levantando-se qual novo briareus no meio do deserto, estendia os seus 100 braços titânicos e apertava o peito, estrangulando-a numa convulsão horrível toda essa floresta secular que nascera com o mundo. Ou que um desses monstros enormes, dessas jiboias tremendas que vivem nas profundezas da água, mordendo a raiz de alguma rocha, fazia girar a sua cauda imensa, apertando nas suas 1000 voltas a mata que se estendia pelas margens. As árvores estalavam e, arrancadas do seio da terra ou partidas pelo tronco, prostravam-se vencidas sobre o gigante, que, carregando-as no ombro, precipitava-se para o oceano. O estrondo dessas montanhas d'água que se quebravam, o estampido da torrente, os troos do embate desses rochedos movediços que se pulverizavam enchendo o espaço de uma neblina espessa, formavam um concerto horrível, digno do drama majestoso que se representava nessa grande cena. As trevas envolviam o quadro e apenas deixavam ver os reflexos prateados da espuma e a muralha negra que cingia esse vasto recinto, onde um dos elementos reinava como soberano. Cecília, apoiada ao ombro de seu amigo, assistia horrorizada a esse espetáculo pavoroso. Peri sentia o corpinho da menina estremecer, mas seus lábios não soltaram uma só queixa, um só grito de susto. Em face desses trances solenes, desses cataclismas da natureza, a alma humana sente-se pequena, anihila-se tanto que se esquece da existência. O receio é substituído pelo pavor, pelo respeito, por essa emoção que emudece e paralisa. O sol, dissipando as trevas da noite, assomou no oriente. Seu aspecto majestoso iluminou o deserto. As ondas de sua luz brilhante derramaram-se em cascatas sobre um lago imenso, sem horizontes. Tudo era água e céu. A inundação tinha coberto as margens do rio, até onde a vista podia alcançar. As grandes massas d'água que o temporal durante uma noite inteira tinha vertido sobre as cabeceiras dos confluentes do Paraíba desceram das serranias e, de torrente em torrente, haviam formado essa tromba gigantesca que se abatera sobre a várzea. A tempestade continuava ainda, ao longo de toda a cordilheira que aparecia coberta por um nevoeiro escuro, mas o céu azul e límpido sorria, mirando-se no espelho das águas. A inundação crescia sempre, o leito do rio elevava-se gradualmente, as árvores pequenas desapareciam e a folhagem dos soberbos jacarandás sobrenadavam, já como grandes moitas de arbustos. A cúpula da palmeira, em que se achavam Peri e Cecília, parecia uma ilha de verdura banhando-se nas águas da corrente. As palmas que se abriam formavam no centro um berço mimoso, onde os dois amigos, estreitando-se, pediam ao céu, para ambos, uma só morte, pois uma só era a sua vida. Cecília esperava o seu último momento, com essa sublime resignação evangélica que só dá a religião do Cristo. Morria feliz,
Peri tinha confundido a sua alma nessa derradeira prece que expirava nos seus lábios. Podemos morrer, meu amigo, disse ela com uma expressão sublime. Peri estremeceu. Ainda nessa hora suprema, seu espírito revoltava-se contra aquela ideia. E não podia conceber que a vida de sua senhora tivesse de perecer como a de um simples mortal. Não, exclamou ele, tu não podes morrer. A menina sorriu docemente. Olha, disse ela com a sua voz maviosa, a água sobe, sobe. Que importa? Peri vencerá a água, como venceu a todos os teus inimigos. Se fosse um inimigo, tu o vencerias, Peri. Mas é Deus, é o seu poder infinito. Tu não sabes? Disse o índio como inspirado pelo seu amor ardente. O Senhor do céu manda às vezes àqueles a quem ama um bom pensamento. E o índio ergueu os olhos com uma expressão inefável de reconhecimento. Falou em um tom solene. Foi longe, bem longe dos tempos de agora. As águas caíram e começaram a cobrir toda a terra. Os homens subiram ao alto dos montes. Um só ficou na várzea com sua esposa. Era Tamandaré, forte entre os fortes. Sabia mais que todos. O Senhor falava-lhe de noite, e de dia ele ensinava aos filhos da tribo o que aprendia do céu. Quando todos subiram aos montes, ele disse: Ficai comigo, fazei como eu, e deixai que venha a água. Os outros não o escutaram e foram para o alto, e deixaram ele só na várzea com sua companheira que não o abandonou. Tamandaré tomou sua mulher nos braços e subiu com ela ao olho da palmeira. Aí esperou que a água viesse e passasse. A palmeira dava frutos que o alimentavam. A água veio, subiu e cresceu. O sol mergulhou e surgiu uma, duas e três vezes. A terra desapareceu. A árvore desapareceu. A montanha desapareceu. A água tocou o céu. E o Senhor mandou então que parasse. O sol, olhando, só viu céu e água, e entre a água e o céu, a palmeira que boiava, levando o tamandaré e sua companheira. A corrente cavou a terra. Cavando a terra, arrancou a palmeira. Arrancando a palmeira, subiu com ela, subiu acima da terra, acima da árvore, acima da montanha. Todos morreram. A água tocou o céu 3 sóis com 3 noites. Depois baixou, baixou, até que descobriu a terra. Quando veio o dia, Tamandaré viu que a palmeira estava plantada no meio da várzea e ouviu a vizinha do céu, o guanumbi, que batia as asas. Desceu com sua companheira e povoou a terra. Peri tinha falado com esse tom inspirado que dão as crenças profundas, com esse entusiasmo que tem as almas cheias de poesia e de sentimento. Cecília o ouvia sorrindo e bebia uma a uma as suas palavras, como se fossem as partículas do ar que respirava. Parecia-lhe que a alma de seu amigo, essa alma nobre e bela, se desprendia do seu corpo em cada uma dessas frases solenes e vinha embeber-se no seu coração que se abria para recebê-la. A água subindo molhou as pontas das largas folhas da palmeira, e uma gota resvalando pelo leque foi embeber-se na alva cambraia das roupas de Cecília. A menina, por um movimento instintivo de terror, conchegou-se ao seu amigo e, nesse momento supremo, em que a inundação abria as suas fauces enormes para tragá-los, murmurou docemente: Meu Deus, Peri! Então passou-se sobre esse vasto deserto d'água e céu uma cena estupenda, heróica, sobre-humana, um espetáculo grandioso, uma sublime loucura. Peri, alucinado, delirante, suspendeu-se aos cipós que se entrelaçavam pelos ramos das árvores já cobertas d'água e, com um esforço desesperado, cingindo o tronco da palmeira nos seus braços hirtos, abalou até as raízes. 3 vezes os seus músculos de aço
Estorcendo-se, inclinaram a haste robusta, e 3 vezes o seu corpo vergou, cedendo à retração violenta da árvore, que voltava ao lugar que a natureza lhe havia marcado. Luta terrível, espantosa, louca, esvairada. Luta da vida contra a matéria, luta do homem contra a terra, luta da força contra a imobilidade. Houve um momento de repouso em que o homem, concentrando todo o seu poder, estorceu-se de novo contra a árvore, e o ímpeto foi terrível. E pareceu que o corpo ia despedaçar-se nessa distensão horrível. Ambos, árvore e homem, embalançaram-se no seio das águas. A haste oscilou, as raízes desprenderam-se da terra já minada profundamente pela torrente. A cúpula da palmeira, embalançando-se graciosamente, resvalou pela flor d'água, como um ninho de garças ou uma dessas ilhas flutuantes formadas pelas vegetações aquáticas. Peri estava de novo sentado junto de sua senhora quase desanimada, e tomando-a nos braços, disse-lhe com um acento de ventura suprema: Tu viverás. Cecília abriu os olhos, e vendo seu amigo junto dela, ouvindo ainda suas palavras, sentiu esse enlevo que deve ser o gozo da vida eterna. Sim, murmurou ela, viveremos? Lá no céu, no seio de Deus, junto daqueles que amamos. O anjinho batia as asas para voar ao seu berço. Sobre aquele azul que tu vês, continuou ela, Deus mora no seu trono, rodeado dos que o amam e o adoram. Nós iremos lá, Peri. Tu viverás com tua irmã, sempre. Ela embebeu seus olhos nos olhos do seu amigo e reclinou languidamente a cabecinha loura. Peri bafejou com o seu hálito ardente essas faces mimosas, mas não tinha ânimo de tocá-las. Um sorriso divino desfolhou-se na boquinha de Cecília. Seus lábios abriram-se como as asas de um beijo, prestes a voar. A palmeira, arrastada pela torrente impetuosa, correndo com uma rapidez vertiginosa, desapareceu no horizonte. Fim do epílogo 5. Fim de O Guarani, romance brasileiro de José de Alencar.